Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai buscar responder a pergunta se é conveniente desprezar o auxílio dos outros nos estudos. A gente vai diretamente ao texto de São Tomás, quando ele fala na parte da Suma Teológica, na segunda, quando ele fala sobre a vida contemplativa, ele fala o seguinte: deve-se dizer que o homem chega à contemplação da verdade de dois modos. Primeiro, mediante o que recebe de outro, e neste sentido é necessária a oração, quando se trata do que o homem recebe de Deus, como está no livro da sabedoria. Invoquei o Senhor e veio a mim o espírito de sabedoria. Para aquilo que ele recebe dos homens, é necessária a audição, se se trata de um ensinamento oral, e a leitura, se é por escrito que lhe vem esse ensinamento. O segundo modo é aplicando o seu próprio esforço, e neste caso é necessária a meditação. Algumas posições tenderam muitas vezes a desprezar toda a fonte da tradição, todo o tesouro da tradição, com a pretensão de que a partir do seu próprio eu, do seu próprio código, apenas do pensamento, a partir apenas das suas experiências, fosse possível desenvolver toda uma linha de conhecimento, uma linha de contemplação da verdade. Existe uma tendência, muitas vezes, uma tendência moral que precede essa disposição, como se as próprias disposições subjetivas fossem suficientes para desenvolver toda uma contemplação filosófica, uma contemplação da percepção de mundo, como se houvesse um rechaçamento claro e explícito para o conhecimento da verdade, como se qualquer coisa externa, como se qualquer colaboração externa fosse algo ruim. Então essa aversão tanto ao auxílio divino, quanto essa obstinação contra a opinião dos outros, como se não fosse conveniente nem estudar e nem ter uma base literária para poder argumentar, para ter um certo mapeamento daquela questão, implica muitas vezes um certo nível, ou muitas vezes também de preguiça, né? A pessoa não quer se debruçar, por exemplo, para ler o que outros consideraram sobre aquele estudo, sobre aquele tema, ou muitas vezes também um aspecto de orgulho, né? Como se a pessoa não precisasse nem dos outros e como se a pessoa não quisesse, não fizesse oração a Deus para que Deus o auxiliasse, para que Deus o iluminasse, para que ele entendesse melhor aquele aspecto. Então é importante que a pessoa busque uma certa posição harmônica em que ela se abra ao auxílio externo, no caso o auxílio divino, o auxílio de outros autores, que ela tenha paciência para ler muitos textos, para entender melhor sobre esse certo mapeamento da questão que ela está estudando, uma certa visão de outros autores, uma certa visão que complementa e que expõe muitas vezes argumentos que ela não tinha visto antes, ou até argumentos contraditórios com a sua posição, que ela possa entender melhor aquele determinado aspecto, e também se abra à humildade a pedir a Deus para que Deus ajude, para que Deus a ilumine e entenda melhor determinado tema. Só que isso também, por outro lado, é importante que a pessoa busque entender e desenvolver uma certa argumentação, saber lidar com os argumentos, saber mapear também por conta própria aquele pensamento, saber dialogar com determinados autores, saber entender de que maneira é possível internalizar também aquela posição do ponto de vista filosófico com as suas próprias experiências, né? Então é importante ter essa abertura aos outros, de modo especial a Deus pela oração e de modo paciente, de modo perseverante com relação à leitura daqueles que já se debruçaram sobre aquele tema, que já consideraram uma série de questões, que já perderam tempo, que já de algum modo tiveram uma série de leituras sobre aquele tema, já se esforçaram muito sobre aquele tema. Então, de algum modo, a gente pode ter essa visão dos anões em ombros de gigantes, considerando que esses anões em ombros de gigantes não são gigantes absolutos, do ponto de vista filosófico, esses gigantes podem ser contestados. É importante que a gente tenha justamente essa harmonia em que a gente saiba lidar com a autoridade da tradição filosófica, mas sem reconhecer que essa tradição tem um valor absoluto. A gente pode contestar, a gente pode complementar, pode entender de um modo que os antigos não entenderam, inclusive pela experiência ou pela leitura de outros filósofos que, de algum modo, olharam digamos assim, esse tema de uma ótica distinta. Então é possível essa complementariedade. Então é conveniente ter justamente esse meio termo entre uma presunção de não se abrir ao outro e também uma busca para não considerar a tradição filosófica como algo absoluto, né? Saber lidar justamente com essa humildade diante dos antigos e ao mesmo tempo uma busca de interpretação, de um certo raciocínio próprio, que pode ser muitas vezes um certo esclarecimento, uma certa interpretação dos antigos, ou até uma certa contribuição pessoal depois de longos estudos, depois de entender melhor e bem determinada questão, de uma longa experiência com relação àquele tema, e com isso a pessoa pode desenvolver bem e ser justamente esses anões em ombros de gigantes. E aqui eu queria justamente destacar
que esses aspectos são o nível da compreensão humana, da capacidade cognitiva em que a pessoa pode entender melhor aquilo que está dentro do âmbito da razão natural. Então é isso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.